Olá, tudo bem? Eu sou a professora Halima Nur, especialista em mercado de divisas há 15 anos. 15 anos especialista em análise técnica e fundamentalista, perita e mestre há 9 anos na modalidade de Andrews Pitchfork. Eu vim aqui passar um pouco do meu conhecimento e da metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos para que você finalmente pudesse ter consistência no mercado financeiro. Eu gostaria de pedir gentilmente que não deixem de se inscrever no canal, que curtam, que compartilhem. Compartilhando e curtindo, vocês me incentivam a criar mais conteúdos como esses, tá bom? Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos entender de uma maneira tão profunda sobre a engenharia da tendência, ou seja, você vai se tornar perito em tendência e vai entender no mais profundo de sua complexibilidade o que realmente é uma tendência, de uma forma que você jamais viu, tá bom? É uma formação definitiva e única sobre tendência. Bom, então vamos lá. A base fundamental, tá? Eu quero apresentar a estrutura das ondas, tá? Porque uma tendência, ela é constituída por ondas, tá? Nós temos 3 pilares, tá? Do que é feito o mercado financeiro, tá? De tendência, tá? De tendência. Então, nós temos 3 pilares. Nós temos as ondas, que possuem 3 pilares, o canal e o meio, que tem 3 direções. E aí você vai me falar assim: professora, não entendi essa questão aí do meio, ficou bem desconexa com os outros devires que a senhora falou. Até entendi a questão das ondas, que possuem 3 pilares, do que é feito o mercado financeiro, né, da tendência, e a tendência, né, tem o canal, e aí depois a gente tem o meio. Mas meio de quê, afinal de contas? Então, fique até o final, você vai entender o que são esses 3 pilares. Lembrando que isso é uma engenharia de tendência. Você vai saber tudo, desde os primórdios e da maneira correta como você jamais viu, ok? Então vamos dar continuidade, tá bom? Coisas que você precisa saber antes de começar, tá? Bom, a primeira delas, tá, é sobre as ondas. Elas têm 3 ciclos e 2 polaridades, tá? Agora, essas informações eu quero que vocês entendam, absorvam, façam ali as anotaçõezinhas, que depois, como um quebra-cabeça, nós vamos juntar tudo. Então, eu quero que você memorize que ondas, tá? Elas têm 3 ciclos e 2 polaridades, tudo bem? Então, vamos lá. A segunda coisa que eu quero frisar aqui é sobre o canal. Elas possuem 2 polaridades e 3 direções, tá? Então, memoriza essa informação, tá bom? Então, agora, tá? Vamos ver os 3 ciclos de uma onda, tá? Agora, vamos fazer a engenharia das ondas. Elas possuem 3 pilares, começo, meio e fim, tá? No nosso exemplo, vamos chamar o ponto A, B e C, aonde o ponto A é o início, o ponto B é o meio e o ponto C é o fim. Então, estes são os pontos das ondas e elas têm o nome de A, B e C, tá? O segredo, tá? Qual é o segredo? Se eu respeito o ciclo, o mercado me respeita, tá? Então, imagine que, falando das ondas, tá? Que é o que compõe a nossa tendência, tá? Ou seja, lembrando que isto é uma engenharia de tendência, tá? Então, estamos estudando mais profundo, tá? Da tendência para que você finalmente entenda a tendência como você jamais viu, tá? Então, nós temos aqui A, B e C, tá? O A representa aqui, ó, o início da onda, quando ela começa, né? Já o B é aqui, ó, o meio da onda. E o C é quando ela caminha para o fim, certo? Se atém apenas a estas informações, A, B e C, tá? Logo, a nossa onda passou pelo ciclo A, B e C, né? Ela vai fazer novamente esse mesmo ciclo e voltar ao início,
né, ao início. Então agora, pessoal, que entendemos essa parte, nós vamos para a movimentação da onda A, ok? A movimentação da superfície da onda A cria estresse, agitação, um mix de explosão de sentimentos da ponta em questão, que pode ser ponta vendedora ou compradora, tudo bem? Movimentação B vem com cansaço, ok? E desânimo seguidos do C, que é o esgotamento da ponta em questão. É importante entender que o fluxo é crescente exponencial. Vamos só definir a questão de exponencial no dicionário. O que é exponencial? Que tem exponente variável ou indeterminado, tá? Para você ter ali um conceito de exponencial. Então, o que acontece aqui, tá? O que acontece aqui? Eu passo pelo início da onda, ok? Vocês se recordam aqui esse início? Eu passo por esse início da onda. Esse início da onda, ela é de quê? De excitação. Ali está está concentrado, né? Toda a excitação do mercado, né? Em seguir, né? Em seguir ali rumo ao alvo. Depois, o que a gente tem, pessoal? No B, né? Então, sentido da ponta em questão, que pode ser ponta vendedora ou compradora, né? Estou agora me referindo a uma ponta compradora. E a movimentação B vem com cansaço e desânimo, seguidos do C, né? Ou seja, aqui a gente já percebe, exatamente aqui nesse ponto, que é o meio, que é o B, né? A gente já percebe aqui, né? O cansaço, o desânimo, né? Seguidos, né? De quem? Do C, que é o esgotamento, né? O que é o esgotamento? Ou seja, eu passei pela parte da excitação, do mercado, depois eu venho ali e fico um pouco mais cansado, e quando eu chego finalmente no C, né, eu tenho esgotamento da ponta em questão. É importante entender que o fluxo é crescente exponencial, né? Ou seja, esse fluxo aqui, ele é crescente, ele inicia aqui e ele vai crescendo. Então, quando eu chego aqui no fim, né, que é o C, eu tenho o quê? Eu tenho esse cansaço, e isso se repete. Basicamente, o mercado é fractariano. O que é o fractal? Né? Ele se repete em algumas circunstâncias, ok? Então, vamos dar continuidade. Agora que você enxergou, isso é tanto para a ponta compradora ou vendedora ou compradora. Aqui nós estamos dando o exemplo, ó, de uma ponta compradora, né? Eu inicio aqui e depois esse mesmo fluxo ele continua e começa aqui. Esse mesmo fluxo, ó, D1, D2, D3, D4, D4, D3, D2, D1, de D é um exemplo, tá? Mas nós temos o meio dessa onda que é o foco. Ou seja, o que isso significa? Que dentro dessa onda existem duas polaridades. Lembram das polaridades, pessoal? Né? Ó, agora você entendeu, ó. A primeira onda, polaridade, né? Elas têm 3 ciclos e 2 polaridades. Agora você conseguiu? É a polaridade onde ela sobe, depois ela descompensa e desce. Lembrou agora da questão das polaridades? Então vamos dar continuidade. Vamos lá. Para deixar bem fixo, nós temos a primeira parte da onda. Vamos supor que seja uma onda de queda, né? Vamos imaginar, fazer um risco imaginário aqui, ó, entre esse topo e essa pontinha, tá? Ó, vamos fazer um risco imaginário desse topo aqui, ó, tá? Até essa pontinha aqui. Vamos imaginar que é uma tendência de queda, tudo bem? Vamos fazer essa visualização comigo. Nós temos, então, essa visualização, tá? Acho que com essa ponta aqui ficou melhor. Eu tenho aqui, ó, uma visualização de uma tendência de queda. Então, por que eu falo que tem 2 polaridades, né? Porque ao passo de que uma polaridade compensa, a outra descompensa,
né? E passa aqui exatamente assim, ó, D1, D2, D3, D4, depois D4, D3, D2, D1, e ele vai, né, de forma descendente, sempre da mesma forma, tá? Em sequência. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a função, né? Mas antes, ó, prestem bem atenção nesse ponto, e agora vamos aqui para a função do eixo de simetria, né, e separar os vértices. O que eu quero dizer com isso? Nós já estudamos que as ondas, elas têm duas polaridades. E eu vou explicar o porquê dessa polaridade. Quando existe a alta, nós estamos passando pelo começo, pelo meio e pelo fim. Ao passo que eu passo, né, por esta alta, eu chego em um ponto, em um vértice zero, e aqui eu tenho a descompensação da minha onda. Passo novamente em próximo momento para o vértice zero e compenso novamente, descompenso. E assim são as ondas que seguem para o negativo, que é a descendência, ou o positivo, que é a ascendência, tá? Então é importante que você entenda, tá? Que esse eixo de simetria, né, que a gente está falando aqui, esse ponto de descanso, tá, entre a movimentação das ondas, ele é tanto para a ponta compradora ou para a ponta vendedora. Então eu tenho que ter essa intenção. Qual a intenção? Se for uma intenção de compra, o que eu preciso? Eu preciso passar pelo ponto A, B e C, ok? Partindo de um fundo, mas eu devo esperar a correção. Então a minha estratégia ela deve ser muito bem fundamentada para que eu entenda se nessa ponta aqui, ó, compradora, eu tenho saldo para aguentar a compensação, ou seja, a correção, que pode ser 100% da onda, que pode ser 50% da onda ou 0,25% da sua onda. Então, eu preciso saber se eu saio nesse ponto, ok? Para esperar o quê? Para esperar a outra face da onda, ou seja, a outra fase da onda, né? E isso você vai fazer também, tanto para queda quanto para alta, ou seja, vamos olhar aqui na parte de baixo, tá? Por exemplo, a minha onda se inicia, eu entrei comprando aqui nesse ponto. Aqui aqui tem uma lateralização, mas a gente não vai visualizar agora a tendência. A gente vai visualizar só as ondas, tá? Aqui nós visualizamos a tendência, ó. Aqui nós visualizamos a tendência, partindo desse pontinho até esse pontinho. Visualizamos uma tendência de queda. Aqui não, aqui a gente vai visualizar só a onda, somente as ondas. Lembram-se dessa parte aqui, ó, o segredo, né, ó. Se eu respeito o ciclo, o mercado me respeita, né? Se eu respeito o ciclo de quê? Das ondas, né? Então, voltando um pouquinho, tá? Eu voltei lá no slide lá atrás, né? Pra gente frisar e ver ali esse ponto, tá? Então, aqui a gente enxerga e visualiza a tendência de queda. Aqui já não. Aqui eu quero que vocês visualizem só a onda, somente as ondas. Então, veja bem, eu tenho uma onda aqui, certo? Ó, tenho uma onda. Eu entrei comprando aqui. Vamos supor que seja uma tendência de alta. E eu entrei nesse ponto aqui que não tem, inclusive, nem onda nenhuma. Eu entrei comprando. Quando eu chego aqui no meu vértice, né, no meu ponto zero da movimentação, eu tenho a descompensação dessa movimentação, que pode variar a 50% da onda, pode ser 100% da onda ou 0,25%. Essa descompensação. Aqui nesse meio, eu preciso entender o quê? Eu preciso entender se eu prossigo e eu assumo a correção, porque isso aqui chama-se correção. Eu assumo essa correção. O que é assumir a correção? Você entrou ali comprando. Você sabe que ele pode corrigir, e essas são variáveis que podem acontecer, não tem como você fugir disso. Você pode corrigir a 100, a 50% e a 0,25%. Ou seja, você pode
Ele pode descer a partir daqui, ou seja, eu comprei, cheguei no vértice zero da onda, ou ele vai corrigir 100%, ou 50%, ou 0,25, que vai ser aqui, ok? Aí não tem como, você precisa estar exposto. E aí a tua decisão no vértice zero, eu pago a correção, ou eu saio aqui, espero a descompensação, chego no eixo zero novamente e faço uma nova entrada aqui no impulso. Ou eu posso simplesmente entender que eu cheguei aqui no topo e posso fazer uma operação chamada contratendência. Eu venho contra a tendência, ó, e vendo. Só que essas operações contra a tendência existem uma observação, elas são muito arriscadas, né? Porque imagina você, nós chamamos os mercados de alta, né, de touro, e nós chamamos os de baixa de ursos, tá? Coloque aí no Google, touro e ursos, tá? Para você saber. Mercado financeiro, touro e ursos, o que são? Então é a mesma coisa, é a mesma analogia. Imagina você indo com uma manada de touros contra algumas dúzias ali de ursos. Quem vence a guerra, né? Então é muito público e notório esta discrepância, né? Se eu estou em tendência, olha a sua força, tendência de alta, eu querer fazer uma venda ali no meio dessa tendência. Eu tenho a ideia de que ele pode fazer 100%, eu ganho bastante, 50%, ganho moderadamente, ou 0,25%. Eu tenho esse entendimento. Só que a tendência sempre vai ser a mais forte. Então, você tem essas duas formas operacionais, tudo bem? Então, basicamente, como nessa imagem aqui, né? Você tem o eixo zero. Aqui, partindo de uma tendência, por exemplo, vindo aqui a uma tendência de queda, no eixo zero, ó, eixo zero, nessa tendência de queda, eu finalizo meu padrão de queda aqui, né, meu ciclo de queda, chegando no eixo zero, inicio um outro ciclo, né, de compra. Só que a minha tendência é a mestre. Eu preciso saber sobre a minha tendência. Então, ou seja, eu começo vendo. Chego aqui, eu tenho que decidir, tá? Eu vou comprar para ele corrigir 100%, 50%, 0,25%, ou eu vou esperar esse ciclo terminar para eu chegar novamente a um topo, né? Para eu chegar novamente a um topo e fazer a minha venda. E aqui nós temos, né, a questão do negativo e positivo aqui, né, exemplificando, né, que são as polaridades. Tudo bem? E agora, para a gente finalizar aqui, né, perguntas e respostas. O dinheiro que eu não ganho é pelo conhecimento que eu não tenho. Se eu tenho conhecimento, a partir desse momento eu começo a ganhar dinheiro. Tá bom? Então, perguntas e respostas do que é feito o mercado financeiro de ondas, né? Eu preciso ali dessas altas e baixas, né? Que formam o canal de alta ou de baixa. Quem promove essas ondas, né? Compradores e vendedores. Eles promovem essas ondas. Mas, afinal de contas, o que é uma onda? Onda é a movimentação repetida e periódica que viaja através de um meio, de um local para o outro, que é exatamente isso aqui que a gente estudou. Ele tem como matriz um meio e ele viaja aqui, ó, de um local para o outro, ok? Basicamente isso, tá? Agora, o que é esse meio? Esse meio é o canal por onde a onda se locomove, né? Esse meio é o canal por onde a onda se locomove. E o que é um canal? Canal é o meio de fluxo que se movimenta em 3 fases. Ou seja, um canal ele tem 3 fases de movimentação. Momento de inércia, que nós chamamos de lateralização, momento de alta e momento de baixa, tá? E o que são essas 3 fases, né?
Essas fases são os conjuntos dessas ondas, né? Ou seja, são as ondas. É unir ali topos e fundos e ver o que o teu gráfico formou. Formou um canal de alta, então é alta. Formou, juntando os topos e fundos, um canal de baixa, então é baixa. Juntei topos e fundos e eu tenho ali algo deitadinho, é um ponto de inércia, uma lateralização. Então essas fases são um conjunto dessas ondas de maneira crescente que podem tomar, aqui o que é um canal ao meio de um fluxo que se movimenta em 3 fases, né? Momento de inércia, que é a lateralização, que eu acabei de falar, a alta, né? Juntei ali topos e fundos, foi para cima, é alta, ou a baixa, juntei topos e fundos ali, ele foi para baixo, é baixa, tá? E o que são essas 3 fases, né? Aqui, ó, 3 fases. Essas fases são o conjunto dessas ondas, né? É o que eu acabei de explicar. É o conjunto dessas ondas de maneira crescente que podem tomar diferentes direcionamentos, né? De alta, de baixa ou de inércia. Bom, queridos, agora nós vamos para a prática, tá? Bom, como nós havíamos visto agora há pouco, o mercado se movimenta em ciclos, ok? Para você encontrar esse ciclo, você precisa encontrar, antes de mais nada, a base, né? Então, funciona mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem que, aplicando essa metodologia, todas as operações de vocês, em qualquer lugar onde vocês façam as operações, onde quer que vocês operem, tá? Seja no mercado de divisas, em Forex, no caso, índice, mini índice, dólar, Bovespa, SP500, Dow Jones, Binary Option, tá? Porque a linguagem é universal, entende? Então vamos lá. Basicamente é isso aqui, pessoal. Basicamente você encontra uma base, ok? Você precisa encontrar uma base. Sempre. Se você quer encontrar tendência, você encontra uma base. E o teu preço, ele sai de um ponto dessa base, ok? E vai para cima. Ou ele sai de um ponto dessa base e vai para baixo, tá? Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo desse vértice, desse ponto, tá? A partir do momento, por quê? Porque eu tenho que ter tido ali, né, uma pequena acumulação, uma lateralização, tá? Essa é a forma correta e assertiva, tá? Depois disso, o que a gente faz? A gente trabalha em ciclos, em ondas, né? Se você quiser facilitar o seu ponto de vista, nós trabalhamos em ciclos, por exemplo, ó, em ondas, né? Ó, em ondas, você pode até dividir esta onda no meio e verificar, né? Como que você verifica qual é o seu ponto de entrada? Além de você se guiar pelo fundo e pelo topo, você, por exemplo, todas as vezes que eu tenho um fundo, meu preço ele bate aqui no fundo, eu tenho que comprar. Na hora que ele bate aqui em cima, eu vendo. Não é assim? Só que a gente não segue dessa forma. É assim, mas eu gosto de seguir a tendência. Por isso que nós estamos fazendo uma linha de tendência. Porque subentende-se que se você está em uma tendência de alta, mais forte é o impulso para cima. Certo? Porque eu tenho um target, eu tenho uma determinação. Eu vou chegar naquele ponto, certo? Do que a ponto contrário, que é a venda. Isso eu vou fazer, o que eu estou fazendo para vocês espelham para esse lado, que é a mesma coisa, que é como se fosse um espelho. Se ainda assim você tem dificuldade, é muito iniciante, você faz, né, um corte ali no meio, né, como eu fiz aqui, né, e aí você vai entender aquela questão ali do plano cartesiano, né, você vai ter aquela divisão que a gente viu ali em um exemplo, né, e aí a gente vai ter para base de compra
Algo mais ou menos assim, né? Partindo de um ponto, ó. Então, daqui para cá sobe e daqui para cá desce. E o ciclo se transforma. E se for para venda, professora? Para venda, a mesma coisa, ó. Daqui para cá desce e daqui para cá sobe. Então, aqui você já entendeu, né? Aqui você já entendeu o teu ciclo, né? Vou fazer aqui o exemplo novamente, né? Aqui você já entendeu o teu ciclo, né? Se é o teu ciclo de alta, você parte de uma matriz, precisa partir de uma matriz. Se o teu ciclo ele é ascendente, ó, se o teu ciclo ele é ascendente, né? Eu posso também dividir ele no meio, ou escrevendo, ou mentalizando visualmente, mas eu preciso dividir ele para entender. Se ele é ascendente, essa parte aqui, né? Essa parte aqui, ela é de alta. Quando ela chegar na matriz, ela é de queda. Então, eu não vou me posicionar. Se eu quero comprar, eu não vou me posicionar aqui em cima, eu vou me posicionar aqui embaixo. Para que você tenha, aqui eu estou falando dos ciclos, né? Mas para que você tenha uma assertividade maior, entra o Handle Speed Fork, né? Que é quando nós temos a tendência e cortamos essa tendência ao meio, né? Nós temos essa tendência e cortamos ela ao meio, para a gente saber, né? Porque o ciclo, ele tem um ponto de parada. Ele chega aqui, ele para, ele pode ou não romper aqui e continuar, ou ele pode parar aqui e subir. Repetindo, ó, o ciclo, ele pode vir aqui, né, completar o ciclo, chegar aqui, parar e subir, para depois descer. Então, ele não é perfeito no sentido de seguir topos e fundos, ele tem um tempo de pausa que é natural, certo? Um tempo de pausa que é natural do preço, entende? Esse tempo de pausa que é natural do preço, ele acontece. Então, aqui a gente consegue pôr essa pausa do preço, inserir esta pausa do preço, para que consigamos entender até onde nós vamos. Por exemplo, eu em uma operação, eu busco a primeira região, já entendendo, mesmo que isso não aconteça, que pode haver uma correção. Se não houver, eu aproveito a segunda região, tá? Ainda dando exemplos de alta, a mesma coisa para queda, tá? Para a gente não sair do foco, tá? Então, vamos fazer na prática agora uma operação, né? Baseada, né, nesta análise, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar com as marcações. É importante que você inicie as tuas marcações, se você vai se posicionar durante muito tempo, tá? Por exemplo, assim, eu vou fazer uma operação agora e vou ficar 15 dias com operação aberta, vou ficar em um long trading. Você pode usar bases de semanal. Se você quer ficar de um dia para o outro, você pode usar bases de 1 hora, caso você queira ficar de um dia para o outro. Agora, se você vai ficar entre uma semana, aí você usa, né, esses 2 pontos. Você inicia por essas temporalidades. Nós vamos começar agora por 1 hora, tá? É uma surpresa, a gente não sabe quanto tempo o nosso preço aqui, ele vai atingir o nosso ponto. Eu sei que ele vai atingir, porque a minha estratégia, ela é uma estratégia onde você faz as marcações e ela busca todos os alvos, tá? Se você vê o depoimento dos meus alunos, você vai falar que parece algo, assim, extraordinário, que não existe. O preço busca os teus pontos, professora. Tá? Então, você vai realmente ver esse tipo de comentário. E você vai experienciar isso como uma estratégia assertiva.
Por ética, a gente não pode falar que, por exemplo, ela tem mais de 90% ou chega a 100%, mas ela costuma passar dos 100%. Eu quero que você teste aí e me fale aqui nos comentários, tá bom? Bom, agora vamos fazer na prática, né? Vamos procurar a base que transmuta a tendência, tá? Essa vai ser a tua ação originária. Vou me posicionar em 1 hora e vou buscar a base que transmuta a tendência. Nós temos aqui, eu quero que você entenda a questão da base. Nós temos aqui uma base e aqui nós temos uma segunda base. Em nenhum momento nós temos uma tendência devidamente concluída, né? Porque aqui a gente tem uma base, uma pequena queda e voltamos para uma lateralização. Então perceba que não é uma tendência bonita, né? Quer dizer, o meu preço, no lugar de continuar em sentido exponencial, em sentido crescente, ele ficou lateralizando aqui, né? Em algumas regiões. Então não dá para eu aplicar todo aquele método aqui. Então o que a gente faz? Ó, puxei aqui, GBP/USD não tem uma tendência limpa, passo para cá, também não tem uma tendência limpa, tá? Como assim, professora? Vou mostrar novamente, ó, AUD USD. Ó, temos uma base, uma pequena tendência, de novo caímos para uma lateralização, ó, fundo 1, fundo 2, fundo 1, topo 1, topo 2, topo 3, se bem que, né, esse topo tá um pouquinho menor, tá mais para essa direção, esse aqui que escapou um pouquinho. Então perceba que aqui, ó, a gente tem esse corte no tempo. E aí você me fala assim, qual seria então o cenário adequado? Calma que a gente vai achar ele. Então vamos lá, ó. Euro CHF ainda tá muito feio, ó, muito feio, ó. Você percebe a lateralização aqui, né? Não tem nenhuma alta, nenhuma baixa, é uma lateralização. Não sobe nem desce, né? Então, aqui também, ó, onde está a base? A base está aqui. O que aconteceu? Deu uma descidinha, mas voltou a lateralizar. E agora rompe o último topo, tende a subir. Subir o quê? Basicamente essa estrutura novamente. Vai buscar essa mesma estrutura aqui de alta. Dá para fazer, né, a tua operação aqui de compra e quando chegar aqui fechar, mas não é o que a gente busca, né? A gente busca ali uma longevidade maior, ou seja, mais lucros, né? Então, deixamos passar essa, né, para uma próxima talvez. EuroCAD. EuroCAD a gente percebe aqui uma base, certo? No lateral, sem continuação aqui, vamos ver aqui embaixo, ó. Sem continuação, né? Não dá pra gente traçar uma tendência, ó. Vou desenhar aqui bem torto, só para você enxergar como que a gente traça uma tendência assim, né? Não tem como traçar uma tendência, não há possibilidades, no menor sentido, né, de traçar uma tendência assim, né? Isso aqui tá deitado, né? Tá bem feio assim, mas é só para você enxergar, tá? AudiCAD, ó, também. Professora, e se a gente não encontrar? Aguarda, tá? Aguarda, tá? Então, não é aquela tendência bonita, né? Ó, também não tá bacana, tá? Agora, a gente pode pegar o menos pior, né? A gente pode pegar o menos pior e eu vou anotando aqui com a caneta o que tá menos pior, né? O que nos conceda a permissão de fazer uma tendência, né? Aunque com essas zonas quebradiças. Ó, não tem base aqui, né, pessoal? Tem base, mas não tem continuação a base, né? Agora, houve uma superação aqui, a gente pode trabalhar de outra forma, né? Pegamos aqui esse volume, transmutamos aqui para cima e cotamos 50%. Tá quase pegando também, né? O preço ali. Então, você ficar muito tempo na operação e não tirar resultado nenhuma dela. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma
queda extremamente grosseira, né, e uma recuperação, né, nesse ponto aqui. Né, a gente pode talvez fazer uma tendência aqui baseada, né, baseada nessa alta, né. Não sei se vai dar muito certo, enfim, mas a gente tenta. Deixa eu só tentar fazer aqui, né, base, ó, perceba aqui, o que é a base? É quando o meu preço, ele faz isso aqui, ó, ele não fica fazendo isso aqui, ele toma força, ó, aqui é a base, ele toma força e sai daqui, tá vendo, do chão, e voa, tá vendo, ó, ele saiu, olha aqui o espaço, né? Ele saiu da base, ele tá voando lá para cima, ou descendo, né? Essa era uma tendência legal, ó. Ó, essa daqui era uma tendência bacana, mas aí, né, o mercado mudou, me parece que ele vem buscando esse fundo, o que não seria muito interessante porque ele já atingiu aqui esse fundo. Ultrapassou e pode ser que ele venha buscar esse topo, já tá muito perto, ó. Tá vendo? Ele vai bater aqui e pode retornar, entendeu? E pode de novo ficar lateralizando nesse canal, muito perca de tempo. Você entende que você tá perdendo tempo? Aqui, de um todo, não tá feio, mas não tá bonito também. Ó, temos uma base e a partir daqui, ó, desses dois toques, o meu preço começa a subir, né? Na pior das hipóteses, a gente pode ver o SDCHF, por que não? O SDCHF. Marquei aqui, né? Na pior das hipóteses. Aqui sem chance, né, pessoal? Ó, aqui o preço em nenhum momento ele flutua, nem para cima e nem para baixo, né? Ele faz o toque aqui, sobe, depois ele toca novamente, depois ele toca novamente. Você vê que ele não tem força de decolagem no sentido de alta, né, ó. Ele vive tocando aqui, ó, os pontos, tá vendo? Em nenhum momento ele sai. Se ele tivesse tocado 2 vezes e tivesse, a partir daqui, dado continuidade, não tivesse existido isso aqui, aí sim, marcaríamos aqui uma tendência, tá? Agora aqui embaixo não dá. Ó, aqui dá pra gente pensar em alguma coisa, em GBP JPY tá melhor, então eu vou colocar o GBP JPY em primeiro, porque aqui a tendência tá um pouco mais definida, né? A gente tinha a base aqui, tá? Ele tocou uma vez, tocou 2 vezes, mas decolou, é aquilo que eu falei, ó, ele não ficou aqui, ó, ele subiu. Poderia ter descido, mas enfim, a gente tá vendo bastante questões como essa. Aqui, a gente também tem essa situação, né? Só que aqui a gente já começa a ter um retorno, né? Ó, percebe que o preço, ele bate nesse topo, mais ou menos por aqui, né? E faz isso aqui, ó. Provavelmente ele vai descer até aqui, ele já tocou, na verdade, falta bem pouquinho para ele tocar, ó. E aí ele começa a lateralizar nessa região, tá? Então, pode ser que não seja tão interessante agora, no momento isso, tá? Ó, base. Aqui a gente teve, uma base, né? A gente teve uma base, um ponto de decolagem aqui, saiu do chão, né? Saiu do chão. Vamos colocar em terceiro lugar, CHFJPY. Vamos colocar em terceiro lugar, pessoal. Esse vídeo vai demorar um pouco mais, porque é um vídeo, afinal de contas, de engenharia, né? Engenharia em tendência, né? Então, você precisa ser perito. Vou passar mais rapidinho aqui para vocês, acho que vocês já entenderam o conceito. Eu vou decolar aqui, passando rapidinho, ó. Esse aqui eu vou marcar ele acima do GBP JPY, porque ele tem probabilidade muita, inclusive, de continuação. Ó, vou tirar daqui todo esse espaço ainda aqui para subir, tá? Para recuperar. Ou 50% dessa última movimentação. Então,
ele está mais afastado aqui, ó, do target do que os outros que já estavam aqui próximo. Então esse aqui, na pior das hipóteses, NZD-USD está melhor do que o GBP-JPY. Então, ó, NZD-USD. Tá? Então ele está um pouco melhor. Ó, esse aqui tá bacana também. Audi, ó, eu vou colocar ele ainda acima. A gente vai vendo por status. Audi NZD. Audi NZD. Audi NZD. Tá, ó. Aqui tem uma continuidade ali, né? Na tendência. Aqui a gente tem bases, né? Eu não gosto muito quando a gente tem muita base assim. Muita base quebrada. A gente não viu em nenhum momento que ele decola. Aqui, na verdade, ele caiu, desceu, né? Ele desceu. Pode ser que ele busque 50% dessa base superior abaixo. Então, eu vou colocar Euro-USD como queda, né? Euro-USD como queda, né? Todos os outros foram para compra. Não. Pessoal, a gente viu um por um, hein? Nós vimos um por um, ó. Euro-NZD também tá bacana, ó. Não está bacana, tá? Retificando, mas está meia boca, assim. Euro. Vou colocar ali, ó. Euro-NZD. Vou começar a colocar pontinhos aqui, senão eu vou me confundir. Euro-NZD, Euro-SD, Audi NZD, vou colocar 3 pontinhos. Não. Também não. Ó, esse aqui tá legal, NZD-JPY. 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 Ó, o que é perigoso aqui é o seguinte, ele decolou da base, decolou, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ele decolou da base, decolou, saiu da base, né? Poderia ter feito outro fundo, mas ele saiu da base. O problema é que nós estamos em 1 hora. O meu preço, ele está aqui. Então, eu preciso esperar para saber o que vai acontecer. Tem que ver quanto tempo tem essa vela. Porque se ela romper, ela continua, tá? Provavelmente 50% dessa última perna para cima, a gente está feito, ou ela pode retornar aqui para baixo. Como ela já pegou a parte do topo aqui, é um pouco mais perigoso, porque a gente não sabe a reação do preço, entende? Se o preço realmente corrige aqui ou rompe, então, e a gente demoraria um pouquinho mais, mas eu vou deixar o NZD-JPY como uma oportunidade, porque se ele romper essa região aqui, ó, se ele romper essa região aqui, tá vendo, ó? Ele realmente rompendo, ele dá continuação, ele faz continuação, tá? Então, uma oportunidade. E agora, professora, quais você colocou os pontinhos? Eu coloquei no Euro-NZD, no NZD-JPY e no Audi NZD, tá? O Euro-SD eu coloquei para queda, né? Vamos ver como que vai estar na queda do Euro-SD. Eu gosto muito de queda. Ó, vou puxar ele aqui para o gráfico, tá? Ele tá numa queda aqui relevante e contínua, gostei dele, tá? Ó, o que a gente faz, tá? A gente marca, né, aqui a linha de tendência, certo? Eu marco aqui a minha linha de tendência. Ó, faço isso aqui, ó, puxo bem para trás aqui, marco a minha linha de tendência. Organizo os pontos. A linha de tendência eu marco sempre no pavio, tá? No pavio. Marco a minha linha de tendência aqui. Passo para 30 minutos e 15 minutos e verifico se ele sai ou não
ok. Se ele sai ou não, porque aqui, por que eu escolhi ele? Porque ele tem ciclos, né, ó. Bateu aqui, deu uma onda, outra onda, né? Então ele ali, querendo ou não, ele está fazendo os ciclos dele, porque afinal de contas a gente não pode buscar ciclos, né, em uma região lateralizada. Há possibilidade, mas é um pouco mais o ciclo expansivo, de expansão, né, de continuação, ela é melhor utilizada aqui, né, em tendências. Então aqui a gente tem uma tendência de queda, né? À medida que eu for passando para 30 minutos e 15 minutos, eu preciso perceber o seguinte, já vou fechar aqui para dar espaço de gráfico para a gente, tá? Ó. O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar e vou passar para 30 minutos. Se o meu preço desrespeitar em algum momento e sair para fora dessa casinha, eu não vou, eu vou precisar fazer outra coisa, mas nesse caso aqui ele está respeitando. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa, por exemplo, digamos que o meu preço aqui, ele saiu aqui para fora. Eu teria que pegar esse volume, jogar aqui nesse nível acima e fazer uma mini tendência aqui em cima, tá? Então, não é esse o caso. Passamos para 15 minutos e verificamos se há necessidade de remarcarmos ali essa tendência. Sim, porque ela já se tornou, ó, ela já se tornou extremamente, ó, aqui a gente tem um ciclo e aqui a gente tem um outro ciclo. Ela já se tornou, pessoal, uma tendência muito aberta, né? Só que ela também não saiu, né, de dentro do nosso ciclo, né? Só que aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, tá? Na verdade, como a minha primeira onda, né, ela toca aqui em cima, subentende-se que ela vai buscar aqui. Só que em 50% a gente tem a correção, lembra que eu mostrei ali no desenho para vocês? Então, a gente vai pegar e fazer o Angels Pitchfork, para isso que ele serve. Para saber onde mais ou menos eu tenho a minha correção. Tenho a minha correção mais ou menos aqui. Percebe? Agora eu vou aumentar. Ó, agora eu vou aumentar o gráfico. Ó, aumento um pouquinho o gráfico. E olha o que eu tenho aqui. Eu tenho a minha correção aqui. Pode ser, o que acontece? Aqui a gente já consegue evidenciar um primeiro fundo, é muito simples, ó, um primeiro fundo, um segundo fundo. O que me remete, né, ó, um primeiro topo, um segundo topo, e aqui a formação me parece que de mais um topo, né, um terceiro topo. Então isso aqui me remete à lateralização, né, parece muito que ele vai estar em vias laterais. Se ele romper aqui, ele busca 100% de certeza essa região. Agora, se ele confirmar aqui e retornar, se ele não romper aqui, ele vai ficar durante algum tempo aqui, ó, tá? Você vai ficar cozinhando ali durante um tempo, tá? Como nós estamos fazendo entradas, nós estamos priorizando as entradas um pouco mais longas, se lembra que nós prezamos pela base, então aqui é a nossa base, certo? Eu poderia ser otimista em comprar se o meu preço não tivesse parado nesse topo aqui, tá? Se ele não tivesse parado nesse topo aqui e se ele não tivesse encostado nesse fundo, se ele começasse a fazer isto, ó, não encostou aqui, eu entenderia que ele corrigiria pelo menos até essa altura aqui. E aí eu entraria comprando, certamente, na superação desse topo, para pegar esse pedacinho de lucro, tá? Veja que tamanha interpretação, como é importante. Como aqui a gente não sabe o que está acontecendo, tá? Qual vai ser, né, a movimentação basicamente do mercado, eu vou precisar tratar esta zona aqui como uma zona de indecisão, visto que eu tenho primeiro, segundo e terceiro topo, né?
zona de indecisão. Então, para que eu tome uma atitude de compra ou de venda, eu preciso que o meu preço ele rompa uma dessas duas zonas, tá? Obviamente que se o meu preço romper a zona inferior, eu vou vender, eu sei que eu vou chegar até, pelo menos até 50% dessa última linha de Andrews. Se ele romper aqui, né? Se ele romper aqui, eu tenho, ó, se ele romper esta zona, eu tenho até aqui pelo menos de lucro buscando uma contratendência que não é indicado, é arriscado. Então eu prefiro seguir aqui, tá? Eu prefiro seguir. Então, o que a gente vai fazer? Inserir formas no mercado há momentos que a gente precisa aguardar, mas vale a pena. Nós vamos inserir aqui essa forma de observação, ó, inserimos essa forma, ok? E vamos aguardar ele sair da caixinha, tudo bem? Na hora que ele sair da caixinha, lembra-se que eu falei, olha que interessante, se cumprindo aqui ao vivo em tempo real que eu expliquei, 50%, olha que interessante, pessoal. 50% ele sempre para ali no 50%, né? Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Pessoal, olha aqui o resultado de nossa análise. Perceba que o preço, ele caiu exatamente correspondente ao que nós precisávamos. Estamos com 1.121,58, respeitando exatamente a nossa análise, tá bom?